Pessoal, acabei de bater um papo muito legal com o Zé Vicente, que é diretor de pós-graduação da FAI. Não reparem ali a Amora no fundo, nem a risada da Gigi lá também no fundo. Mas voltando ao assunto, eu vou deixar na íntegra aqui o nosso bate-papo para que vocês possam acompanhar. Cara, foi muito legal mesmo, assim, podia estar 2, 3 horas conversando com ele frouxo ali. Ele é uma pessoa super bacana de conversar, interessante, inteligente. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar desse bate-papo e vou deixar aqui então a versão na íntegra da nossa live que foi hoje, tá bom? Um grande abraço e espero que vocês gostem. Tudo bem com você, Zé? Cara, seja muito bem-vindo. Prazer enorme ter você aqui, cara, viu? tudo ótimo, tudo ótimo. Que bacana. Olha, eu vou passar rapidinho para o pessoal que está entrando, só um apanhado geral do qual que é essa proposta dessas lives que eu estou fazendo com esses convidados. É pegar e chamar pessoas bacanas aí para a gente trocar uma ideia informal, bater um papo informal sobre como cada um está passando por essa quarentena, qual é a visão que você tem dessa pandemia, os desafios, os aprendizados, as perspectivas para o futuro e tudo mais. E você foi um cara que eu pensei na hora, porque eu acompanho bastante você e sei que você está muito inteirado do assunto, e eu só vou falar uma coisa, o Instagram, cara, ele limita em 1 hora esse tempo aqui da nossa live, né? Mês passado eu tive que cortar rápido com o Rafa, e eu quero aproveitar o máximo possível essa 1 hora com você aqui para entregar bastante valor para quem está assistindo e quem vai assistir depois. Então eu vou buscar ser o mais objetivo. Só vou dar uma apresentação, né? Claro, professor doutor José Vicente Cordeiro. Até uma coisa engraçada, cara. Você sabe que quem me apresentou o Zé foi o Ronaldo Hofmeister. E quando ele falou, eu fui atrás para saber quem que eu ia conhecer e tudo mais, e daí vi professor doutor José Vicente Cordeiro. Cara, imaginei na hora o estereótipo daquele engomadinho acadêmico, assim, sabe? Aquele cara de paletozinho. Pensei assim, ó, cara, aquele cara de Yale, assim. Cheguei lá, poxa, um cara super informal, gente boa, surfista. Você nem diz que ele é doutor. Ele, na verdade, ele nem fala que ele é doutor, você só sabe quando você vai atrás também. E isso eu acho bacana também, nessa humildade. É aquele negócio que eu acho que foi a Margaret Thatcher que falou. Ser uma dama, se você precisar falar que você é uma dama, você não é. Então não faz questão de ficar mostrando o título, né, Zé? Certeza, certeza. Isso aí isso é de menos, né, na verdade. Isso é de menos, eu acho que não... E até, Zé, uma dica que eu costumo falar também para as pessoas que acompanham aí meu material, para você criar vínculo com as pessoas, você tem que meio que sintonizar com a linguagem dela. Então, se você é um cara mais surfista, informal, e eu chego lá muito engravatado, muito formal, não vai ter muita conexão entre a gente. E vice-versa também. Se eu vou falar com um cara ultra formal e eu chego lá meio cheio de gíria, também não tem essa conexão. Então, sempre tentar sintonizar, né? Mas deixa eu entrar então no nosso assunto aqui. Então, o professor, o Zé Vicente, como ele é mais conhecido, ele é diretor de pós-graduação da FAI, também tem vários projetos bem bacanas, integral. Depois eu queria que você falasse um pouquinho também até desse seu... Até vamos começar com isso. Se você puder, assim, só dar um apanhado geral sobre como que é a sua vida profissional além da FAI, iria ser muito bacana. Legal. Então, rapidinho, né? Eu vou fazer uma breve apresentação minha, até para como o Paulo falou, a questão de ser... Tá legal o som, Paulo? Tá ouvindo legal? Tá legal, tô ouvindo bem. Beleza. Eu tô sem fone, só explicando para todos, né, que houve aqui desapareceu o adaptador do meu fone aqui na última hora. Essas coisas da Apple, né? Acontece, mas tudo bem. Então, assim, rapidamente falando, então, como o Paulo falou, eu sou diretor de pós na FAI, né? Fiz doutorado aí na área de engenharia de produção, né? Tenho uma carreira acadêmica de algum tempo já nessa área, né? Engenharia de produção, business, né? Negócios em geral. Venho trabalhando há muito tempo com liderança, né? Com desenvolvimento de lideranças, e nesse ponto a gente tem aí, que vamos dizer assim, que é o grande orgulho nesse sentido, é o Integral Leadership lá da FAI, né? Um programa de desenvolvimento de líderes integrais, né, que a gente já teve aí 4 turmas que completaram, né, 4 turmas de líderes que completaram esse programa. E assim, é um grande orgulho meu, também dos outros professores e facilitadores do programa. E assim, hoje eu diria que o meu grande propósito, de alguma maneira, é trabalhar um pouco da questão da liderança integral, né, e principalmente de um mindset integral, né, porque o mundo precisa. O mundo precisa. Sabe, hoje... Zé, só para situar as pessoas, o que você define como um líder integral? Legal, perfeita pergunta, tá? Eu digo assim, ó, um líder integral tem 2 características importantes, tá? Primeiro,
ele é um líder que tem um pensamento que a gente chama de pensamento integral ou pensamento de segunda camada, né? Então, lógico que não vai dar tempo de entrar nos detalhes das diversas formas de pensamento, mas assim, de maneira existe os nossos processos de pensamento, eles seguem padrões, certo? Nossos processos de pensamento. Então, você tem uma escala de complexidade que a humanidade foi desenvolvendo ao longo do tempo, né, aumentando gradativamente a complexidade das formas de pensar para resolver problemas cada vez mais complexos. E sempre que a humanidade desenvolve uma forma de pensar mais complexa, ela resolve os problemas anteriores que não podiam ser resolvidos por essa forma, mas, ao mesmo tempo, ela cria novos problemas. Cria novos problemas. Então, exatamente. Então, o processo de desenvolvimento da humanidade é sempre o quê? Resolver problemas que não podiam ser resolvidos e desenvolver uma nova forma de pensar para resolver aqueles que foram o efeito colateral da resolução dos problemas anteriores. Então, legal. A gente tem uma sequência, né? O mindset, a forma de pensar egocêntrica, a forma de pensar em seguida mais complexa, que a gente chama de tradicional, né? Em seguida a moderna, né? Ou racional analítica, depois a pós-moderna, e aí vem a integral, né? Como sendo a mais complexa depois de todas essas. E o que a gente vê hoje em dia é que a maior parte dos líderes hoje, né? Ou a gente pode dizer assim, não é a maior parte dos líderes, o mainstream de liderança, de formação de opinião em termos de liderança hoje opera no mindset pós-moderno. Mas nós temos várias lideranças ainda operando no mindset moderno e no tradicional principalmente, né? Bacana, então, assim, por isso a questão do mindset integral. Então, uma característica do líder integral é ter esse mindset, e a outra característica é ter uma vida integrada, ou seja, ele é a mesma pessoa independente do local que ele está, ou seja, se ele está com a sua família, se ele está no seu trabalho, né, se ele está na vida em comunidade, em sociedade, ou se ele está com ele próprio. Né, a que legal, de integrar suas diversas facetas. E você sabe que eu te acompanho bastante nas mídias sociais, dá para ver que você é um exemplo claro disso, né? Porque você também tem um estilo de vida bem bacana que a gente vai abordar aqui na nossa conversa, mas legal. Você me lembrou de uma frase do Elon Musk, que também diz o seguinte, que você é pago pelo nível de complexidade dos problemas que é capaz de resolver. Ou seja, quanto mais capaz de resolver problemas complexos, mais você tem valor. E, por exemplo, se você é diretor da pós-graduação da FAI, é porque você tem uma capacidade para ocupar tal cargo que exige essa competência de resolver. E até puxando um gancho, antes da gente entrar na conversa de pandemia, já que a gente mencionou o doutorado e PhD, eu conheço pessoas que também fizeram doutorado, que é um processo, assim, quem já passou é excruciante, realmente, é um processo bem seletivo, são poucos que conseguem terminar um doutorado e exige muito, mas eu vejo muitas pessoas que têm o PhD, mas não conseguiram monetizar o seu doutorado, digamos, não conseguiram obter um sucesso financeiro através do seu doutorado. Avançaram muito no lado acadêmico, mas acabaram não conseguindo, a sua renda hoje, por exemplo, não condiz com toda essa capacidade que a pessoa tem. Quais competências você acha que falta para pessoas nesse cenário hipotético aqui que eu situei? Então, o que eu acho assim, nessa questão vamos dizer assim, da carreira do PhD, né, do doutor, eu vejo que no Brasil a gente não valoriza tanto a questão da pesquisa, né? Então, assim, e muitas das pessoas, ou a grande maioria das pessoas que faz um doutorado, ela tem uma expectativa de que ela vai trabalhar com pesquisa, né? Então ela vai ser remunerada para ser pesquisadora. E até durante muito tempo as pessoas, eu acho que meio que se enganaram em relação a isso, até nas próprias instituições de ensino, quer dizer, não, eu vou fazer um doutorado e as instituições de ensino não precisam de doutores. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E o que a gente vê hoje, eu acho que a capacidade de você, como você falou assim, monetizar um doutorado, eu vejo que não é muito difícil você conseguir ter uma forma de um sucesso profissional relativo a partir de um doutorado, se você não combinar isso com uma experiência prévia de mercado, realidade, né? Aquela coisa assim, né? Tem o cheiro. Às vezes a pessoa fica muito incutida naquele mundo acadêmico só, né? E não tem quilometragem de mercado. Exatamente. São dois mundos muito diferentes, né? São dois mundos muito diferentes. O mundo ideal da pesquisa, né? E o mundo do mercado de trabalho. Então, assim, e o doutorado tem essa ambição de formar pesquisadores, né? Que é uma forma de raciocínio que você desenvolve, que é muito útil para a pesquisa, mas logicamente também é útil para a vida, né? Eu diria assim, uma forma de pensar útil para a vida, desde que você saiba aplicar ela, né? E que você principalmente
você não fuja dos problemas reais, porque a gente tem, eu vejo uma coisa meio que endêmica em meio a doutores, né? É uma coisa de ter um certo receio, um certo medo do problema real. Ele não se encaixa nas minhas premissas, então eu tenho medo dele, né? Então, assim, isso realmente atrapalha, né? Que bacana, Zé. Você sabe, eu vou aqui tentar ser o mais objetivo, que eu quero extrair muito de você e aproveitar para essas pessoas que estão assistindo e vão assistir depois, puxando para o nosso ponto central aqui da nossa conversa, que é a pandemia. Você é uma pessoa, às vezes a gente fala, não, poxa, mas o Zé não é infectologista para dar opinião sobre a pandemia, mas é uma coisa também que, mais acadêmicos, né, que cobram esse tipo de currículo para a pessoa poder ter uma opinião sobre essas coisas. Mas o fato de você ser doutor, então você conhece todo um método de pesquisa, você tem toda uma base que sustenta suas opiniões. Aí também todas as informações que você vai atrás, eu acompanho bastante também, legal. Então eu quero começar com uma provocação aqui, que é a seguinte. Eu, pessoalmente, eu não tenho opinião formada sobre extensão da quarentena, sobre uma série de coisas aqui, porque eu não me considero capacitado para ter uma opinião suficientemente forte para manifestar. Hoje parece também que todo mundo tem que ter opinião para tudo, né? E convicção para tudo, e a pessoa tem vergonha de falar não sei, mas assim, eu enxergando assim, principalmente que eu já, com esse viés da mídia, parece também que é emplacar um terror na população, não sei se você concorda ou não, mas eu fico vendo assim informações que são descruzadas. Por exemplo, como se explica que países como Japão, Coreia do Sul, claro, Suécia, a Nova Zelândia, que hoje também declarou assim que está livre da pandemia, tiveram tanto sucesso no combate ao coronavírus, sem fazer uma quarentena tão rígida como em outros lugares, enquanto que Itália, Espanha, Estados Unidos, especialmente Nova York, que concentra o maior número de casos, mesmo com uma quarentena severa, explodiu o número de casos lá. Como que então, olha, sem quarentena esses países tiveram tanto sucesso no combate, e com quarentena esses países tiveram tantos problemas? O que se explica essa aparente contradição? Legal, Paulo. Pergunta excelente. E assim, de cara, eu tenho que fazer uma apresentação, um briefing aqui antes de falar, né? Não sou infectologista, minha formação não é área de saúde, né? Eu me sinto qualificado para opinar aqui com determinadas premissas, né? E, logicamente, a partir do raciocínio do método científico, a partir apenas de estatística e método científico. E dedução lógica também, né? Exatamente, é lógica. Então, é exatamente isso. Tá? Então, é uma lógica científica que eu vou usar esse raciocínio. Mas isso que você falou de que o R, a transmissão não é essa, não sei qual é. Eu estou baseado em algumas evidências e não tenho condição de dizer que, por exemplo, um outro autor que falou que o R é diferente, eu não tenho condição de dizer qual está certo. Porque não é... Né? Eu acho que mesmo o cara da área de infectologia não tem condição também. Mas isso não impede da gente ter opiniões e trocar ideias também, né? Porque senão a pessoa fica muito bitolada. Olha, eu não sou infectologista, então não posso ter opinião, não posso opinião. Não posso pensar, então, não posso ter um senso crítico. Então, assim, com base nessa premissa de que eu não sou infectologista, não sou médico, né? Eu diria o seguinte: tem uma coisa que une todos os países que estão tendo relativo sucesso no controle da pandemia. O que é essa coisa? Ação rápida. Ou seja, o tempo, assim, o timing da ação, né, dos governos. Né? Então, assim, se você for perceber o que tem de comum entre a ação da Suécia, você pega assim, da Suécia, né? Nossa, Suécia, e a ação da China, por exemplo. Né? Mas a China demorou mais tempo. Assim, eles foram primeiros que tiveram que descobrir o vírus, né? Que tinha o vírus, etc. Né? Mas uma vez que eles perceberam o tamanho do problema, eles, da maneira deles, fizeram uma ação extremamente efetiva e rápida. Certo? Do mesmo jeito, né, a gente pode pegar... O caso da Nova Zelândia, por exemplo, é um caso que é bastante discutido, porque, embora não tenha, vamos dizer assim, tido uma parada geral do país, houve um isolamento total do país. E um isolamento muito precoce também. Ou seja, você não teve entrada de novas pessoas. Então, o que eles fizeram? Eles rastrearam todo mundo, né? Todos os contatos rastrearam, isolaram todo mundo, e pronto. E agora mantemos por um tempinho aqui, pronto. Agora estamos saindo, não tem mais casos, etc. Então, assim, ação rápida. A Suécia não fez nenhum lockdown, não fez nenhuma quarentena, mas ela agiu rápido. Né? Como que ela agiu rápido? Olha, a partir de agora está proibida a aglomeração, não se reúne mais de 50 pessoas, né? Menos de 50 pessoas, reúne. Em ambiente fechado, máscara. Né?
em qualquer ambiente, pelo menos 1,5 m de distância. E detalhe, uma população super educada que levou isso a ferro e fogo, de uma maneira geral. Então, e assim, atenuaram os impactos econômicos com essas medidas também, né? Exatamente, conseguiram minimizar os impactos econômicos. Aí a gente vai comparar com casos de quarentena radical, Nova York, Itália, na Espanha. A quarentena radical agora quanto tempo demorou? Esses países não fizeram nada durante muito tempo, né? Então você já tinha dados alarmantes, né? Uma velocidade alarmante de aumento de casos, e os países estavam hesitando em o que fazer, sem saber direito o que fazer, né? E aí tomaram uma decisão radical, e aí já era tarde demais. Importante mencionar, gente, o que vai definir, né, o tamanho do problema, né? O que vai definir? O tempo que você fica exposto a esse vírus, né, com esse vírus circulando, né, o tempo que ele vai ficar circulando com o R maior possível. O R é um fatorzinho que representa quantas pessoas cada infectado contamina. Tá? Esse vírus, deixando ele livre, leve, solto, né, estima-se que varia entre 3 e 4 R. Tá? Esse vírus, né, o coronavírus. Que parece pouco, mas é extremamente alto se você colocar muito, tá? É muita coisa, tá? Lógico que tem doenças, sarampo é 20, né? Então, assim, tem doenças que é muito alto, são mais contagiosas ainda, mas, por exemplo, você pega qualquer tipo de gripe, né? Esse R aí vai ser 1,8, 1,7, o R natural da gripe, né? Então, 1,8, 1,7. No caso dessa... E o R é um dado estatístico, né? É justamente o dado da PG, tá certo? É o dado do tamanho da PG, né? Da progressão geométrica. Então, o que acontece? Se eu ficar, quanto mais tempo eu permaneço com R elevado, né, maior vai ser a bomba que eu vou estar criando, né? O que a Suécia fez? Estima-se que hoje o R da Suécia, tá? Que o natural a gente já falou, quase 3 ali, né? 3, 3,5. Né? Estima-se que hoje o R da Suécia, com as medidas que ela está tomando hoje, o R médio da Suécia é ali, ó, 1,2, tá? Ok? Para vocês terem ideia, se todas as pessoas saírem na rua de máscara, todas, e aí eu estou dizendo assim, todos os infectados que não sabem que estão ainda, né? E todos os saudáveis, se todos saírem na rua de máscara e tiverem higiene de lavar as mãos e passar álcool gel, só isso, você reduz em 95% a transmissão do vírus. Né? Isso significa jogar o R para valores quase chineses, quase de Wuhan. Tá? O R só com isso poderia ir para valores de 0,5, 0,6. O Wuhan conseguiu botar um R 0,32. Né? Com a quarentena mais radical que já se viu, é inexecutável em países do Ocidente. Tá? Inexecutável. Exige um totalitarismo para você conseguir implementar uma sanção. Inexecutável num país democrático daquele porte, inexecutável. Né? Mas por quê? Eles ficaram muito tempo, hoje não se conhecia o vírus, eles ficaram muito tempo com o R altíssimo e a coisa já partiram atrasado, né? Exatamente, então eles partiram atrasado. Então não tinha outro jeito, cara. Eles tinham que fazer o que fizeram mesmo para minimizar o estrago e foram muito bem sucedidos. Mas tem notificação. Pode ter, mas foi muito bem sucedido. Pode ter. Se foi 3 vezes o número de mortes, ainda está ótimo, está muito baixo para ter sido o primeiro país onde surgiu o vírus e onde toda a coisa começou. E até para quem talvez não esteja familiarizado com essa questão de PA e PG, né? Se você pegar uma progressão geométrica que ela faz essa hipérbole, assim, quanto antes você freia ela, a questão de um dia antes, assim, 2 dias antes, já faz uma diferença enorme daqui a 20 dias, né? Então, se fosse aritmética, mas como então essa ação rápida, então é que você atribui. Agora eu vou te colocar uma discussão. Até eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu vou puxar, já que a gente está falando de China, e aí até surgiu essa questão de autoritarismo, até que ponto é legítimo, na sua opinião, um governo, por exemplo, monitorar a geolocalização das pessoas através do celular, ou como eu vi nos Estados Unidos também, delação premiada. Se você vê alguém andando sem máscara, você liga, tal, e tem mecanismos de controle assim da população. Até que ponto o seu direito de ir e vir pode ser restrito em nome da saúde pública? É uma discussão também complicada, né? Muito complicado, olha só, eu acho extremamente complicada. Principalmente porque não são questões, vamos dizer assim, apenas legais, né? Elas são questões, e não são questões, por exemplo, políticas até. Né? Você pode falar assim, mas é autoritarismo. Não é só isso. Tá? Vai muito além disso. Na verdade, tem princípios filosóficos por trás,
né? Existe uma ideia de universalismo de um lado e uma ideia de utilitarismo do outro que competem nessa questão também, né? Aham. Então, eu faço quarentena, eu paro, quem que eu paro, né? Eu paro Aham. tudo em nome da saúde das pessoas, para preservar Aham. o máximo de vidas, ou eu não, eu paro menos porque no futuro. Então tem um monte de questões envolvidas e são questões filosóficas e existenciais. Então, Sim. dificilmente você vai ter uma resposta certa. O que a gente tem são respostas culturalmente aceitas, né? Uhum. E aí vai muito, vamos dizer assim, da capacidade daquela população, com os valores dela, né, de aceitar. Ou seja, o Uhum. quanto que eu aceito abrir mão da minha liberdade individual em Uhum. troca do comum. Né? Então é uma Pois coisa é. de características pessoais. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, a Suécia até agora não usou pouquíssimos mecanismos de repressão. Né? Recentemente, houveram bares fechados pela Prefeitura de Estocolmo. Né? Isso Uhum. foi no fim do ano passado ou no outro, se não me engano. Tiveram alguns bares fechados, mas até então não precisou fazer. Lógico, as Uhum. normas que foram sugeridas, né, foram normas bastante brandas, de uma maneira geral, mas o povo sueco ele é um povo extremamente racional e muito educado. Né? Uhum. Então Não as dá para pessoas, de uma comparar, maneira né? geral, Com o resto do aceitam mundo. muito bem, né, É. seguem muito bem, e estão lá com R, que olha, na nossa quarentena de hoje, eu acho difícil a gente ter o mesmo R deles. Olha só. Tá? Você sabe, Zé, porque isso daí puxa outros assuntos e outras polêmicas, porque primeiro que uma das polêmicas é a Organização Mundial da Saúde, que Aham. também já é em si só uma polêmica pela sua relação da China, pelo presidente da Etiópia, pelo passado do presidente, por uma série de questões, mas, por exemplo, isso poderia ser um balão de ensaio para certos governos exercerem já um certo autoritarismo e ver como que a população reage. Você vai aceitando passivamente e, de repente, para outros pretextos, os governos podem também assumir esse tipo de postura. Outra questão também por exemplo, você no YouTube, a CEO do YouTube, não sei se você acompanhou, ela falou que o YouTube vai banir todo conteúdo relacionado à Covid que não esteja de acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde, sendo que a própria Organização Mundial da Saúde já se contradisse muitas vezes. Então, Está se contradizendo. como é que então o YouTube tenta fazer isso para tentar frear a desinformação que é muito grande também, mas ao mesmo tempo, poxa, se você não concorda com a Organização Mundial da Saúde, que já é bem subjetivo você acatar cegamente tudo que eles falam, você é censurado, aí a linha já começa a ficar bem escura, bem Uhum. cinza na verdade, né? Não é preto e branco o negócio. Concordo. Veja, existe com certeza, né, uma questão política, claramente política por trás disso. Né? Existe a correção política, né, a famosa Aham. correção política, atuando muito fortemente nisso. E basta a gente dizer assim, se a gente for querer, por exemplo, vamos pegar um caso, o nosso caso no Brasil, especificamente, entender eventualmente por que a gente hoje não tem um caso, uma situação similar dos Estados Unidos, né? Por que a gente não tem essa situação similar a deles? A gente está numa situação muito mais confortável que os Estados Unidos. Né? Mas por que hoje, por exemplo, embora os governos estaduais não tenham oficialmente, em sua grande maioria, revogado a quarentena, por que hoje o índice de circulação, né, de isolamento é tão baixo? Né? Por que ele Uhum. ficou tão baixo? Então a gente entende que o que está sabotando isso é a política. Né? E aí o que sabotou a nossa política até agora foram os movimentos políticos dos dois políticos claros, um dizendo que não é nada, essa Covid não é nada, não tem nada, não vai acontecer nada, e o outro dizendo que vai acabar o mundo. Né? Uhum. Esses dois movimentos são extremamente prejudiciais para qualquer medida que eu tome no sentido de levar essa medida a sério. Então, assim, por exemplo, a Suécia, o governo é totalmente transparente com as pessoas e ele informa as pessoas, né, do andamento da epidemia, dos dados, das Uhum. pesquisas. Tudo isso é incentivado a ser compartilhado, né, com as Uhum. pessoas e as pessoas têm capacidade de discernir aqueles dados que recebem e estão livres. Né? A maior parte do tempo você não tem leis para amarrar o que elas vão fazer ou o que elas não vão fazer. Mas aqui o que aconteceu? Se de um lado eu tinha o presidente dizendo vamos para a rua, vamos fazer o que tem, né? Vamos voltar ao trabalho todo mundo agora, né? Isso logo Aham. no início da quarentena. Né? Do outro lado, tinha, e aí me desculpem, né? Mas alguns infectologistas dando a entender que a gente teria que ficar em quarentena total, em lockdown, Claro. até descobrir uma vacina. Quer dizer, É. morreria
até 2021. Não vai ter o que salvar depois. Né? Seriam saques nas ruas, né? Assaltos às casas. Quer dizer, hoje em dia, se você pega um país como a Suécia ou Luxemburgo, um país desse não aguenta 3 meses de lockdown. Né? Isso que eles têm gordura para queimar, hein? Exatamente. Suécia e Luxemburgo não aguentam 3 meses de lockdown. Mas então, Venezuela. Exatamente. Imagina o Brasil. Né? Então, assim, o que a gente viu que atrapalhou muito foi isso. Então, a gente tem uma quarentena que poderia ter sido, eu digo assim, teria sido muito melhor nós fazermos 3 semanas de uma quarentena muito bem feita, redondinha, 75% de isolamento social em todas as grandes capitais, né, em todas as cidades que tivessem com muitos casos. Ali, 3 semanas, e aí começar gradualmente a abrir. Teria sido a situação ideal. Ao invés disso, a gente ficou ali e até agora não sabe muito bem para onde vai. Né? Mas, assim, veja, os dados são contraditórios mesmo. Você falou da Organização Mundial da Saúde. É complicado, né? Ela não ajuda em nenhum momento. E por que ela não ajuda em nenhum momento? Porque não é só ela que não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Até houve previsões muito alarmistas, né? Prevendo 1 milhão de mortes no Brasil. Então é um terrorismo também que é complicado, né? Olha, pelo estudo inicial do Imperial College, nós teríamos hoje, nós teríamos hoje 1,5 milhão de casos no Brasil. Ok? Pelo estudo inicial do Imperial College. Essa era a previsão. Né? Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho disso aí. Né? Então, hoje nós estaríamos com 30 mil mortes, né, por baixo, pelo estudo inicial. Então, a gente vê que assim, os estudos alopraram, né? E lógico, que está trabalhando com uma previsão de R elevadíssimo, né? E com uma multiplicação astronômica para frente. Então, as pessoas não sabem realmente, não conhecem exatamente. Existem algo novo. epidemiológicas, existem, mas não existem desse vírus, dessa situação específica. Então, assim, todo mundo, de alguma maneira, assume um risco quando coloca uma opinião, assim como eu estou assumindo aqui agora. Então, assim, quando a Organização Mundial da Saúde diz, olha, tem que seguir a quarentena, as pessoas querem ouvir isso, até quando? Né? Até quando eu vou seguir uma quarentena? Aí que essa é a grande questão, né? E aí você deixa uma coisa totalmente, né, sabe, sem previsão, sem nenhuma cena, e com a mídia martelando em cima de você. Não, de repente, quem sabe em dezembro a gente acaba até quarentena. Cara, uma pessoa que ouve isso, aí sim você está gerando desespero nos outros. Pânico, né? Tem as pessoas que entendem um pouquinho de economia e de funcionamento, que tem negócio, etc. Elas falam, pô, eu quebrei, acabou, né? Até lá eu não tenho mais comida, né? Então, assim, eu vou ficar em casa fechado. É complexo. Exatamente. Então, assim, isso não ajuda. Né? Então, assim, eu digo que essas informações exageradas, elas não ajudam. As pessoas podem pensar assim, mas eu vou exagerar e isso vai deixar as pessoas mais cautelosas. Não. Isso vai deixar as pessoas desesperadas. Né? E você sabe, Zé, porque ele é um problema complexo que exige uma equipe multidisciplinar para tratar a visão como um todo, isso, não só sob a ótica da saúde ou sob a ótica da economia, porque realmente, você veja, a mesma Organização Mundial da Saúde, que faz parte da ONU, a própria ONU estimou que essa pandemia vai jogar na miséria, à beira da fome, 130 milhões de pessoas. Quantas dessas vão morrer em decorrência da miséria? Então, exatamente. Essa é a grande questão. Quando que o remédio passa a ser pior do que a própria doença? E no Brasil aqui mesmo, a gente está falando de Suécia e tal, mas se a gente for focar aqui no Brasil, o Brasil por si só já é uma série de países aqui, né? Você mora em Curitiba, mas é carioca. Você veja, Curitiba aqui, nós estamos relativamente muito bem em comparação a outros lugares, né? O último dado que eu tive, eu não sei se você pode me atualizar, eram de 15 mortes em Curitiba, agora não sei quantas são. Você veja, se não me engano, mas eu acho que é isso aí, ok. Para uma população de 2 milhões de habitantes arredondando. Você pega São Paulo com quantos mil mortos? 1.000 e quase 2.000, não é uma coisa assim também? Um número, perdoa não ter aqui o dado certo, mas eu lembro que proporcionalmente, assim, se você for calcular 11 milhões de habitantes em São Paulo, 2 em Curitiba, aqui a gente tem 16 mortos, lá eles têm 1.000 e cacetada.
Então você vê que, e aqui em Curitiba não houve, entre aspas, assim, essa repressão tão severa contra quem rompia com a quarentena. Foram sugestões do prefeito, e ainda assim, aqui é um clima mais frio, apesar de que está colaborando, aqui quem mora em Curitiba sabe que está fazendo um clima agradável, sem chuva, sem frio, mas você veja que diferença, né? Dentro de um mesmo Brasil, Curitiba está assim, enquanto que São Paulo, Manaus, Fortaleza, assim, situações complicadas, né? As pessoas falam muito, Paulo, elas comparam muito o Brasil comparado com Portugal. Não, não tem que comparar o Brasil com Portugal. Eu tenho que comparar o Paraná com Portugal. É verdade. Comparar o Paraná com Portugal é a mesma população. Mesma população, mais ou menos a mesma área. Eu tenho que comparar o Paraná com a Suécia. Né? Então, por exemplo, eu tinha um dado aqui da Suécia. A Suécia tem 18 mil casos, tá? E 2 mil mortes. Né? Uhum. Então, assim, o Paraná hoje, né, na situação atual, né, o Paraná tem, se não me engano, são, agora o número de mortes, cara, eu acho que era 70 e poucas, era alguma coisa nessa faixa. Mortes, né? 200? Então era mais. Algo em torno de 200 mortes. Veja, estamos falando da população da Suécia. Uhum. Né? É verdade. Até, Zé, você sabe que muitas vezes o pessoal usa exemplos de países nórdicos para fazer certas analogias, sendo que falei da Islândia, da educação da Islândia. A Islândia tem 300 mil habitantes, ou seja, Maringá aqui no Paraná é maior que a Islândia inteira, que todo mundo se conhece, uma população homogênea, exatamente. Não dá para realmente fazer esses paralelos, né? Não, com certeza. E principalmente essas questões. O Brasil com Portugal, o Brasil com a Suécia. Não, vamos pegar aqui a gente. Curitiba, vamos comparar com Suécia, com Portugal. É uma comparação faz bastante sentido e nesse sentido a gente está muito bem. Uhum. De forma alguma, dizer assim, agora vai todo mundo para a rua que tem um louco. Não, a gente tem que manter esse R baixo para não gerar, né, não gerar um novo salto. Né? Uhum. Agora, eu vejo que a minha expectativa para assim, começar a normalizar realmente a situação em Curitiba, eu acho que assim, o mês de maio a gente pode começar a abrir de maneira bem mais consistente as coisas. E se mantiver, por exemplo, regras como usar máscara, não digo nem na rua, usar máscara quando entrar em ambientes com outras pessoas. Uhum. Né? Manter a distância entre as pessoas, né? Na fila do supermercado, no que for. Né? Manter a distância para as outras pessoas, né? E evitar as aglomerações de mais de 50 pessoas. Dessa maneira, a gente vai conseguir manter esse R bem baixo até passar aí um mês de julho, por exemplo, e aí sim, a partir de agosto, começar a poder voltar, vamos dizer assim, mais ao normal, né? O novo normal, né? Que vai ser assim, até ver esses dias o pessoal falando, poxa, antes de 2001, você nunca ia imaginar que você ia ter que tirar o sapato em aeroporto, uma série de coisas, e hoje passou a ser um novo normal, assim, acho que vão ser novas coisas também que vão ser. Mas você sabe, eu não tenho circulado muito também, tô bem recluso em casa aqui com a família e tal, mas saio para ir no mercado, para comprar alguma coisa para minha mãe, para minha sogra e tal, e tenho visto nesses últimos dias, todo mundo em Curitiba, aqui por onde eu circulo, a maioria das pessoas respeitando o uso da máscara, o espaçamento, o local, você vai lá no mercado, ele passa álcool gel na fila. Então, eu não sei como é que tá o teu Rio de Janeiro, que eu não acompanho muito para lá, mas eu não sei como é que tá a situação lá nesse momento. Lá o Rio de Janeiro tem uma situação. O Rio de Janeiro é um Brasil, né? O Rio de Janeiro ele já tinha um problema grave na saúde municipal lá, né? Então já veio de um problema grave. Ele é um resumo do Brasil, o Rio de Janeiro. Uhum. Então, assim, ele tem. Hoje, por exemplo, eu morei a minha vida inteira no Leblon, a minha mãe mora no Leblon ainda. Né? Minha mãe hoje está com 79 anos, né? E ela mora tem uma cuidadora. E assim, eu estava conversando até com a cuidadora dela e ela estava falando, olha, aqui no Leblon tá todo mundo de máscara, todo mundo dando distância, né? Só que ela não mora no Leblon, né? Ela mora no subúrbio. E ela fala, eu não quero nem voltar para casa, eu quero ficar aqui. Ela falou, porque lá onde eu moro, ela estava falando para mim, né? Não tá nem olha, todo mundo tá nem aí, é bar lotado, ninguém de máscara, bar lotado. Assim, não existiu e não existe quarentena. Uhum. Ela falou, não existiu e não existe. Então, você imagina, nesses lugares hoje você tem um R elevadíssimo. A sorte é que essa doença começou pelas classes mais elevadas, trazendo de fora. Exatamente. Mas o R na classe mais popular é elevadíssimo. Porque, assim, é aquela coisa, o pessoal estava comentando outro dia, quarentena é coisa de rico, né? Uhum. O cara tem que sair, é coisa de funcionário público que vai ganhar o dinheiro do mesmo jeito.
o cara que está na empresa dele, que a empresa deu férias coletivas. Né? Então, assim, aí o cara pode fazer quarentena tranquilo. Aí o cara reclama de tédio, né? Office, né? O que está em home office. Agora, o cara que tem que ir para a rua vender, né, um diarista, produto, ambulante, que é um entreguista, empreendedor. Não existe quarentena para ele. Não Até eu existe te falar, Zé, assim, é complicado mesmo, porque eu vejo muitas pessoas reclamando, e não vou, assim, minimizar, porque eu sei que tem impactos psicológicos muito grandes agora, número de suicídios que não são abertamente divulgados, mas, por exemplo, eu vi nos Estados Unidos um órgão lá que recebe chamadas de pessoas que estão pensando em se suicidar, tinha uma média de 1.000 pessoas ligando por dia. Após a quarentena, 25 mil pessoas por dia, ou seja, 25 vezes mais. Violência doméstica, divórcio, depressão, ansiedade, e isso não é muito fácil de você mensurar e traduzir em número de mortes, né? Então, é complicado você saber assim, poxa, até que ponto a gente, para preservar as vidas, abre mão de também deixar um estrago, porque aquilo que você falou, uma coisa é você, se você é servidor público, político, juiz, esses super privilegiados, tá confortável, você tá lá colocando teu Netflix em dia, tá reclamando de... Agora, pro cara que tá com a... Primeiro que no Brasil ninguém tem reservas financeiras, né? Eu falei na live passada com o Rafael, que é planejador financeiro, já não tem, o cara já, pelo contrário, o cara já tá cheio de prestação para pagar. Então, acabou ali e o cara deixou de entrar dinheiro. Hoje o cara trabalha de manhã para comer à tarde, ou trabalha hoje para ter comida amanhã. Como é que você faz para falar, esse cara, olha, a quarentena vai até junho, vai até setembro, vai até não sei quando. Então, é muito complicado, assim, essa questão de tentar manter pessoas, principalmente as mais vulneráveis em casa, porque você não tem, daqui a pouco não tem o que salvar, tudo bem, tá, daqui a pouco tá um país em ruínas, aqui um mundo em ruínas, é isso que assusta, porque foi global o negócio. Sim, sim. Então, o problema, Paulo, que eu vejo é justamente essa falta de perspectiva, tá? É justamente isso, quer dizer, você fazer uma quarentena e dar a impressão para as pessoas que, como a mídia, grande parte da mídia atua muito nesse sentido, e logicamente amparada por cientistas, né, atua muito nesse sentido, e assim, sem a menor condição, quer dizer, um cientista, eu entendo de infectologia, tá, você quer zerar o número de casos, né? Esse é o teu objetivo, zerar o número de casos, então tá, só que você vai matar um monte de gente de outros problemas. Então, o objetivo não é zerar o número de casos, né? O objetivo é gerar o menor dano possível para a sociedade como um todo. Eu acho que é subjetivo, né? Esse que é o duro, né? Exatamente. Vai se arriscar. Eu não posso querer zerar. Eu quero zerar o número de casos, só que de repente eu vou matar muito mais gente de outros problemas. Então, as coisas são juntas, né? Eu brinco que você falar assim, você privilegia mais o quê? A economia ou a saúde? Não, as duas coisas caminham juntas. Não são antagônicas, né? Exatamente. E a visão integral tem muito a ver com isso, né? De você conseguir enxergar os dois pensamentos. O maior problema que eu vejo hoje é que o Brasil ele está num nível de polarização ainda muito grande, similar a que tinha na época das eleições, né? E já vem muito de antes. E, logicamente, que isso motiva esses pontos de vista exacerbados. Então, tribais, né? Assim, né? A pessoa tende assim, não, eu acho que não devia nem ter tido quarentena, nem começar e vamos todo mundo trabalhar como se nada tivesse acontecido. Cara, vai ser um caos. Vai morrer um monte de gente por falta de atendimento médico. Então, assim, não dá para fazer isso. Mas aí vem outro cara e fala assim, não, vamos ficar em quarentena até ter vacina. Também não dá para fazer isso. Tem que ter uma via do meio, né? Exatamente. Até politizaram bastante essa questão da pandemia, né? Questão de hidroxicloroquina, questão de uma série de coisas aí, tudo. Esse tribalismo da eleição parece que dominou todas as discussões sociais do mundo moderno, né? Infelizmente. Virou time de futebol, né? Irracionais, né? A gente perde a razão. E você sabe, Zé, pensando um pouco mais no indivíduo, no seu dia a dia, você com todo o teu preparo, com todas as suas informações, assim, como é que você está fazendo para superar essa quarentena? Como é que está a tua rotina hoje, com a tua família? Você também tem filhos, eu também tenho, o impacto na cabeça das crianças, pessoas que não têm, poxa, filho é recém-nascido, minha cunhada, recém-nascido e 2 anos, como é que ela fica em casa com eles o tempo todo? Como é que você está lidando com isso? Então, essa parte, eu vejo que com certeza é difícil para todo mundo. Logicamente, aqueles que têm realmente condição de ter uma casa maior e que as pessoas possam, pelo menos, ter um conforto físico, né, dentro de casa, a coisa melhora muito. Agora,
eu tenho vivido assim, meus filhos têm 4 anos de diferença, né? São 2 meninos. Então, um fez 14 agora, o outro vai fazer 10. E assim, normalmente na situação normal eles brigam muito, né? Uhum. Então, assim, você imagina agora como é que tá isso, né? Então, assim, eles brigam, mas assim, é uma provocação É, constante, porque eles não se aguentam mais, né? Eles é. estão o tempo inteiro juntos e não se aguentam mais, Né, 4 anos, literalmente. 2 meninos, eu imagino. Exatamente. E veja, e a gente não pode surtar, a gente como pai não pode surtar por Tem causa que segurar a disso, onda, né? né? Exatamente, a gente tem que conseguir segurar a onda, tem que conseguir falar assim, não, tudo bem, é a situação, é por conta da situação, você tem que entender que e aí tentar minimizar. E eu adorei o meu mais velho, né? Ele falou, não, eu vou ficar alguns dias na casa do vovô e da vovó, pronto, né? E foi, Ah, né? foi. Meu sogro e minha sogra moram aqui no mesmo prédio, né? Ah, E ele se mudou lá para cima, né? que Ele se mudou lá legal. para cima Que e bom que assim, tem isso, nossa, né? Tem o sogro perto, tudo isso daí ajuda bastante, exatamente. né? Então, é uma possibilidade interessante e que assim, e assim, aí hoje o dia foi calmíssimo, né? Foi um dia Uhum. calmo, porque ele tomou essa decisão ontem. No meu caso, eu tenho uma rotina normalmente que é uma rotina totalmente De uma coisa universidade, encaixa na né? outra. Exatamente, uma coisa encaixa na outra, né? Então assim, eu tenho aquela correria doida e o início da minha quarentena foi terrível, tá? Aham. Foi terrível porque eu programei a minha cabeça, me autoprogramei que eu teria mais tempo, né? Ah, eu não vou ter todos os trajetos de carro, né? E aí, para completar a situação, ainda não teria que nadar, por exemplo, né? Normalmente eu nado 5 dias por semana, Pois né? é. Então, você não teria que nadar, aí, pô, 2 dias de musculação no clube, não teria que fazer musculação no clube, né? Vai sobrar tempo aí, você pensou, né? Exatamente, aí não tem que ir para a FAI, né? Por mais que seja perto, Aham. né? Não tem que ir para deslocamento para a FAI. E aí o que eu pensei? Cara, né? Vai sobrar muito tempo. Então eu entrei numa abordagem de que ia sobrar tempo. E não foi nada disso que aconteceu. Nos primeiros, assim, na primeiras 3 semanas foi o caos. Né? Eu posso dizer Principalmente assim, de criança em casa, né? Isso daí acaba com o nosso tempo exatamente, de também. É. cadeira, olha, foi o caos. Porque misturava reunião de trabalho com resolver problema dos meninos, né? E discutir coisa de casa. Então, assim, foi realmente o caos e foi um teste grande para minha integralidade, né? Falando Ah, agora sim. daquela coisa de ser a mesma pessoa nas diversas facetas, né? Nas diversas dimensões. Foi Aham. um grande desafio nesse sentido. E a coisa mudou quando eu falei assim, não, cara, eu estou em casa, mas tem que ter agenda do mesmo jeito, porque normalmente eu trabalho com a minha agenda, que tudo é programado na agenda. Sim. Né? As atividades físicas, tudo é programado, né? Um tempo atrás do outro. E aí Foi eu para o falei, não, espaço a não é porque agenda. exatamente, não é porque eu estou em casa que coisas como, por exemplo, fazer o meu treino. Eu estou fazendo um treino funcional. Todo dia eu Aham. faço um yoga, um treino funcional em casa, né? Não é porque eu estou em casa que não vai estar programado no horário da agenda, porque eu estava Aham. ficando surtado já, cheguei a ficar 4 dias sem exercício nenhum, Faz né? mal, né? Para quem é Porque acostumado, todo dia eu só ia perceber que não tinha feito exercício 8 da noite, 8h30. Aí eu é, falava, puta, agora já né? era. Agora já era. Então, então assim, isso foi complicado nisso. Agora tudo programadinho. Então, entrar nessa rotina de entender que você está trabalhando do mesmo jeito, você só não está saindo de casa. Está Uhum. trabalhando do mesmo jeito, tem compromissos diversos, né? E Uhum. não é porque você está em casa que você não vai agendar as coisas e planejar Uhum. da mesma maneira que eu sempre planejei. Então eu tô fazendo isso desse mesmo jeito. Que Não bacana, mudei. porque você sabe, Zé, que isso daí é muito bacana, assim, esse planejamento, só que quando você coloca crianças na equação, porque é muito complicado você, em casa, na frente dos seus filhos, eu conversei isso com o Rafael também, semana passada, que ele também tem filhos pequenos, como é que você vai explicar para os teus filhos já são maiores, já entendem um pouco mais, mas no caso dele, assim, olha, não, aqui o papai está trabalhando, não posso te dar atenção e a criança do lado querendo atenção, e daí tem isso, tem aquilo, quer dizer, graças a Deus não, mas eu tô sofrendo menos porque eu já trabalho em home office, já tenho toda uma estrutura, uma Sim, sim. rotina. Então, para mim, está sendo mais fácil a adaptação. Mas mesmo assim, é complicado e pais e mães também, a relação familiar de todos agora. Então, e principal, e como você falou, quem tem o privilégio de morar num lugar mais espaçoso ou numa casa, agora fica pensando assim, alguém que more lá no centro de São Paulo, no 25º andar, um apartamento de 60 metros quadrados, 4 pessoas. Aquilo Exato. ali é
uma panela de pressão, né? Exatamente. É uma bomba relógio, exatamente. E você, a questão do teu esporte, por exemplo, eu também tenho treinado em casa, minha esposa também, mas você é o cara esportista da água, né? Para quem não sabe, ele é um grande nadador, surfista, você é um cara que é meio peixe, né? Então, e acho que piscina tá totalmente restrita, né? Ou você tem uma casa com piscina, ou você não, nos prédios, aí tá vedado, né? Você sabe que eu tô sonhando, né? Eu sonho agora, virou aquele sonho de uma consumo casa com piscina. Ter uma raia. Ter uma raia em casa, assim. Olha, virou sonho de consumo. Para você, então, né? Tô me virando 100. E para completar, né? Logo que começou a quarentena, eu pensei, gente, eu vou ter agora que voltar a correr umas 3 vezes por semana, né? Já que eu não vou poder nadar. E aí no sábado, no primeiro sábado da quarentena, eu torci o joelho jogando futebol com o meu marido. Aí eu falei, esquece já a corrida. É um aviso, né? É um aviso. Então, foi um aviso. Mas eu acho que tem muito a ver com meu próprio crescimento durante a quarentena. Eu consegui equacionar melhor as questões justamente por enfrentar esse desafio, essa dificuldade, né? De ter que, por exemplo, ter que treinar. Assim, com certeza eu estaria correndo muito e fazendo pouco das outras coisas, né? Então eu criei uma série. Tem 2 séries funcionais, estou fazendo um monte de coisa, né? Até eu vou fazer uma propaganda, tem o Senhor e Senhora Fitness, que são 2 amigos meus, a Renata e o André, que eles têm um programa bem legal também para você treinar em casa, 29 dias, assim, funcional, bem bacana, Senhor e Senhora Fitness. Mas eu ia te falar, Zé, muito bacana essa tua ideia de que como é que eu me fortaleço nisso, nessa situação que foi imposta e que eu não tenho controle sobre ela. Em vez de ficar me lamentando e reclamando, como é que eu aproveito isso em meu favor? Por exemplo, você falou, a sua integralidade como líder da casa ou como líder da universidade, ela está sendo colocada à prova com essa quarentena. Então é uma oportunidade de você superar um problema que foge da tua rotina, que te quebra esse platô e te catapulta para um novo ciclo de crescimento se você souber aproveitar. E como é que a gente consegue passar isso mais às pessoas, assim, para enxergar esse momento como uma oportunidade de crescimento? Tem um TED bem bacana que eu falo, que o palestrante fala o seguinte: você só vai ser realmente livre quando você conseguir domar as suas emoções. Então, por exemplo, nesse momento, as nossas emoções estão à flor da pele. Às vezes discute com a esposa, ansiedade, medo, uma série de coisas. Então, é uma oportunidade de crescimento gigantesca. Eu mencionei com o Rafa na semana passada, a Luísa Helena Trajano falou, a pandemia forçou as empresas a evoluírem 20 anos em 20 dias. E para nós também é uma oportunidade de a gente evoluir 2 anos em 20 dias, porque estamos sendo colocados à prova. Como é que você enxerga isso? E eu só tenho que te falar também que daqui a pouco eu acho que vai bater o nosso tempo limite. Eu tinha tanta coisa. Você é um cara que dava para conversar assim 3 horas. Mas daqui a pouco vai bater, cara, o nosso limite. Mas eu queria saber, assim, como é que você deixa uma mensagem, assim, de esperança para que as pessoas possam olhar isso daí de uma maneira positiva, realmente, como uma oportunidade para crescer. Legal, eu acho que isso é fundamental. E olha, a quarentena ela nos dá um monte de oportunidade, na verdade, né? E veja assim, no primeiro momento ela permite que a gente perceba que a gente consegue viver com bem menos, sabe? Normalmente a gente bota uma expectativa, uma importância muito grande em sair para ir jantar não sei aonde, né? Em ter que viajar para não sei aonde. Roupa, bolsa. Exatamente, fazer e coisas que a gente pensa assim, cara, se eu não puder viajar. Várias vezes na minha vida eu me peguei pensando, por exemplo, né? Se eu não puder viajar para a praia para pegar onda até 2 semanas, eu vou ficar maluco, né? Então, ou então, assim, pô, em vezes que eu fiquei doente até, né, com problemas de saúde, eu pensava assim, caraca, eu vou ficar mais de 2 semanas sem nadar, eu vou morrer. Então, assim, e aí você vê assim, cara, já passou um mês, cara, né? A gente se adapta, já passou um mês, eu tô sem nadar, né, e acho que vou poder nadar muito bem quando voltar. Lógico que me tranquiliza também é que os outros também estão sem nadar, né? Então... o duro é só você, né, de fora. Isso me tranquiliza. Se eu soubesse que os outros estavam nadando todo dia, eu não estaria tão relaxado. Mas você sabe, Zé, que eu tô nessa também. Eu torci o joelho e rompi meu ligamento e eu tô já há alguns meses parados e vou ter que ficar 12 meses parado sem jogar futebol e todo mundo jogando. Até a quarentena, né? Agora também não tem ninguém mais jogando. Então vou aproveitar essa recuperação quando ninguém tá jogando. Mas, exatamente, vai ter alguns meses aí sem ninguém jogar. Poxa, já que tinha que romper, foi a hora certa.
certa, né? Uma hora Mas, boa, exatamente. mas isso que você Exatamente. está falando do minimalismo, tem uma palavra que eu gosto melhor do que eu acho melhor do que o minimalismo, que é essencialismo. Até tem um livro muito Aham. bacana do Greg McKeown que fala realmente, poxa, essa quarentena está fazendo a gente ver quantas ilusões a gente corre atrás e como a gente não precisa de tudo isso para ser feliz, Não que precisa de tudo isso. está sendo até um Exatamente. alívio, assim, olha, poxa, eu estou me libertando dessa pressão de ter tantas coisas e estou aprendendo a valorizar coisas que no dia a dia eu não paro para valorizar, né? Não, exatamente. Isso é muito real, tá? E Uhum. logicamente, aí depois que a minha agenda se organizou, né? Uma outra coisa que eu pude fazer realmente, aí sim, foi colocar coisas que eu não tinha realmente tempo de fazer no meu dia a Aham. dia. Então, eu tenho, existe, né, eu gosto de fazer uma revisão do meu propósito, né? Eu estou falando com um Aham. especialista no assunto aqui. Imagina. Eu gosto de fazer uma revisão do meu propósito de Que vida legal. com determinados intervalos, né? Na verdade, eu faço revisões anuais de metas, né? E revisões de propósito com intervalo maior. E eu Uhum. percebi que agora era o momento ideal para fazer uma revisão de propósito, por exemplo, uma coisa mais profunda. E aí É. eu até contratei um curso online lá no site do Ken Wilber, né? Que legal. No Integral Life do Ken Wilber. É um curso que eu até recomendo para quem estiver pensando em alguma coisa aí, logicamente que é em inglês, né? Mas Aham. é um programa chamado Emerge, que também que ele mistura bastante com questão de meditação. Né? Então é uma, vamos dizer assim, é uma revisão de propósitos e objetivos bombada por meditação. Que Né? legal, cara. Que Então é bacana. interessante. Eu tenho feito esse processo, né? Aham. Processo de revisão e de revisitação, né, dessas questões todas da vida mesmo. Então você para pensar na vida e é um momento legal de fazer isso. Né? E como eu falei antes, e é um momento de exercitar a aceitação, sabe? Uhum. Eu acho que você falou da questão da escolha, né? Uhum. Eu vejo assim que a gente tem que perceber, né, que a vida, a essência da vida, de uma maneira geral, não é a gente escolher a liberdade, né? Não é escolher o que a gente vai ter, o que a gente vai fazer, né? Porque isso Uhum. não cabe, Não depende só da nós não gente, temos né? controle sobre isso, né? Uhum. Exatamente. E nada melhor do que uma situação radical de falta de controle Uhum. para a gente poder exercitar isso. Então eu Uhum. vejo todo esse processo como uma super oportunidade de exercer e de treinar a tua capacidade de escolher como reagir ao que lhe acontece. Né? Perfeito. Não em querer Você mudar sabe, o que lhe é, acontece, mas em reagir ao de que uma você está maneira sendo diferente. submetido Você sabe, naquele Isa, que momento. eu sempre busco enxergar um lado positivo nisso que está acontecendo. E para mim, o maior valor que uma pessoa pode tirar dessa pandemia e dessa quarentena é, como você falou, é um momento muito convidativo para você parar e refletir sobre a sua vida e conseguir implementar transformações que você sempre desejou, mas que você vive procrastinando e porque imerso na correria do dia a dia, vivendo naquele modo automático, você acaba nunca mudando e a vida passando. Então agora esse momento ele é convidativo e te força a parar para refletir. Então é uma grande oportunidade, uma janela de ouro que você tem para parar e transformar de verdade a sua vida e sair transformado dessa quarentena. Perfeito, Que perfeito. poucos, infelizmente, vão aproveitar. A maioria vai reclamar durante a quarentena e quando passar vai voltar pior do que era. Exatamente. Quando não Então, as pessoas que tiverem esse olhar e puderem perceber esse momento como, olha, poxa, eu estou tendo uma oportunidade de ouro para tudo aquilo que eu quero transformar na minha vida, que eu vivo procrastinando, agora aqui é o momento que, quando passar essa quarentena, eu vou ser sugado novamente para a rotina da faculdade, para isso, para aquilo. Então, poxa, eu vou ter que encerrar aqui, Zé. Eu ia perguntar, sabe mais o que? Porque senão depois ele até deixa você ficar mais, só que daí não fica salvo. Daí a gente perde esse bate-papo aqui e eu Tá. queria deixar Uhum. registrado para as outras pessoas poderem assistir. Eu ia perguntar, olha, livro, fazer um ping-pong bem rapidinho, cara. Livro, Tá. série que você está assistindo, o que você está vendo aí nesse tempo? Cara, série, eu só vejo uma série bem bobinha com a minha esposa, que é o The Good Witch, né? É Ah, a que única bacana. coisa que eu tenho visto mesmo. Livro, eu tenho lido, assim, eu tenho a péssima mania de ler mais ou menos uns 10 livros ao mesmo tempo. Eu estou lendo hoje algumas coisas que estão, assim, bem legais. O 12, que 12 Rules for Life, do Ah, do Jordan Jordan Peterson. Peterson. Excelente. Exatamente. Inclusive, ele está Muito bem mal bom. de saúde também, né? Passou por uma. Isso. Passou por uns problemas sérios, né, com a esposa, e aí ele ficou também com problemas sérios.
Então, Jordan Peterson, eu estou lendo da Amy Webb, né? O Big Nine, né? Que fala muito sobre o futuro, inteligência artificial, né? Então, Legal. também eu acho que é uma recomendação minha aí de leitura legal para esse momento. E estou lendo também o Hidden Dimensions, do B. Alan Wallace, né? Que é o professor de budismo, né? E também doutor em física, né? E é um livro que ele une a questão da consciência com a física quântica. Também é cheio de ideias muito legais aí para esse período de quarentena aí. Que legal, cara. Amanhã eu vou começar um livro, terminei meu último aqui. Eu estou mais focado numa parte mais espiritual, assim. Poxa, 20 segundos eu vou ter que encerrar meio rápido, mas Arrume Sua Cama. Eu ia perguntar também da faculdade, como é que tá essa bagunça toda no letivo, mas vai ficar para um próximo bate-papo. Queria agradecer legal. aqui. Vamos marcar outro. Pra mim, vamos marcar sim. Agradecer a presença de todos. Ó, faltam 10 segundos só para a gente não perder, então eu vou encerrar, Zé. Cara, mas obrigado de coração, viu? Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço Obrigado a mesmo. oportunidade. Valeu, abração. Valeu, abraço.